Ver se está tudo ok. Gravação. Gravando. Oi, Ok. professor. É Oi. Glória. Oi, Glória. Eu coloquei cedo só bom dia. Eu preciso colocar presença em o meu nome? Botar o nome no chat. Vou botar agora então, tá? Tá, De porque aí manhã eu depois só botei eu. bom dia. Aham. Eu já anotei aqui, tá? Já Já botei não... sua presença. Mas aí, de qualquer então maneira, é bom depois botar o boto, nome no tá bom. chat. Obrigado. Nada. Bom, gente, então, nós vimos alguns de vocês. Professor, Oi. professor, Hum. bom dia. Meu nome eu não estou conseguindo colocar, não sei se o senhor já viu, é Edilane Prata Budi. Aí, seu nome. Você não está conseguindo no chat, né? Não Pronto. estou conseguindo. Tranquilo, mas já botei aqui. Obrigada. Rosane. Rosane também está aqui. Ivone. Toda vez que eu vejo Olivia, eu fico procurando Olivia aqui. Não tem, tem Maria Olivia. Aí é que eu quase me perco aqui. Mas já está aqui. Não, não tem que se desculpar, não, tá certo. A gente põe o nome que a gente mais gosta, lógico. Eu mesmo levo um susto quando o pessoal me chama de Emílio, porque o meu nome é Roberto Emílio. Certo? Então, algumas pessoas me chamam de Emílio e eu levo achando, sou eu mesmo, tá aí. É aí que eu lembro. Glória já está escrita aqui também. Exato. É que todo mundo conhece a gente por um dos nomes, né? É interessante, né? Os pais às vezes colocam, tem mania de botar nome duplo e acaba ficando um nome só, todo mundo só usa um nome, a maioria, né? Pouca gente. A criança só percebe que chamam ele pelo nome completo quando é para brigar, né? Quando minha mãe, Roberto Emílio, eu já sabia que era bronca. Quando, quando fala o nome completo, você já pode ter certeza que vem bronca por aí, tá? Agora, quando não é para brigar, é apelido, qualquer coisa assim, né? É mais fácil. Então a gente já tem. Isso já é um trauma. Eu estou precisando de um psicanalista para consertar esse meu trauma. Essa neurose, transformou numa neurose. Isso, né? Falou meu nome completo, eu já fico preocupado. Meu Deus do céu, vem coisa por aí. Ai, ai. Pois é, então agora a gente vai ver alguns conceitos, né? Que isso é que é interessante. Aliás, tudo na psicanálise eu acho interessante, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu adoro a psicanálise, então eu acho tudo interessante, né? Mas alguns conceitos são bem bacanas para a gente até utilizar no nosso dia a dia, né? Um deles, por exemplo, nós já falamos, um deles que é o ato falho, tá? Comentamos o ato falho. Então, eu acho que eu não escrevi sobre ato falho, mas é um conceito interessante porque é aquilo que nós, só repetindo, né? Sai, de repente, na nossa fala, sai uma coisa qualquer, sai aquilo que a gente não sabe por que a gente falou, mas o nosso inconsciente sabe por que a gente falou, porque aquilo está lá, aquela coisa está lá presa, que quer dizer, e aí acaba dizendo, e às vezes é inconveniente. Tem isso. Em determinados momentos, o ato falho pode trazer uma palavra inconveniente ao momento. Aí você fica numa pior. É complicado. O ato falho pode trazer essas coisas mesmo, né? E aí, de repente, você, quando é um verbo, por exemplo, você fala um verbo, que é verbo de estudo sobre o que você, a ação que você quer, né? E quando o verbo vem um ato falho em forma de verbo, já era, pode mudar todo o conceito da frase que você estava falando. Então, um deles é o principal de todos, relacionado a Freud, principalmente, e a maioria dos seus seguidores, como Lacan, etc., é a libido. A libido, que é a tal confusão que nós comentamos com exclusivamente considerando como ato sexual. Não é. A libido tem, o sexo tem a libido. A libido tem a intenção, tem alguma coisa por trás da libido ligada à parte sexual. Mas a libido
criada por Freud, embora ele diga que haja impulsos sexuais na criança desde o momento do nascimento, por isso que as pessoas confundem de uma maneira, eles foram levados a confundir, por causa do próprio Freud, mas a libido tem a ver com com impulsos ligados à necessidade de satisfações, impulsos, ligados à necessidade de satisfações. E o primeiro impulso ligado à primeira necessidade de satisfação é o impulso que deu origem à fase que Freud chamou de fase oral, que é justamente o impulso que permite que a pessoa sobreviva, porque ela vai procurar se alimentar por meio de sugar o seio da mãe. Então, ele diz que esse impulso é a primeira atração sexual que a criança tem, que entendendo a sexualidade como a libido. Por isso é que todo mundo confunde, liga demais uma coisa a outra. Então, é isso, é uma necessidade da satisfação. E a criança sente aquela atração pelo cheiro do leite. Ele vai buscar aquele alimento que está ali, ele vai mamar no peito por causa disso. Ele quer se satisfazer. E, ao ele conseguir sugar, ele, então, começa a sua primeira, pelo menos que a gente saiba, a sua primeira sensação de satisfação na vida, né? Logicamente, podem existir outras durante o processo do útero materno, o processo da gestação, né? Só que esses, tem gente estudando, inclusive, tem colegas meus estudando essas satisfações durante a gestação, e um dos colegas que está estudando foi baseado, o estudo dele está baseado numa hipótese que eu lancei sobre a herança genética ou por influência de proximidade de crianças que, durante a gestação, gêmeos, a pesquisa foi feita com gêmeos, mas com crianças que, durante a gestação, a mãe convivia com um homem diferente do pai da criança, e a ideia era saber se essa criança, em relação a homem, se ela herdava mais características do pai genético ou do homem que conviveu com a mãe durante a gestação. E eu queria comprovar a força da herança genética. E me dei mal, porque simplesmente na hora que a gente foi fazer as experimentações, as pesquisas, nós vimos que a força genética é muito forte, mas o homem que conviveu com a mãe, ele interfere mais na formação da psique da criança do que o próprio pai. Não que o pai não interfira, tem interferência, mas ele conhece mais. E isso, então, levou a gente a entender a importância do período de gestação na formação da psique da criança. Ou seja, a importância de quem está com a mãe, como a mãe está se relacionando com as pessoas, como a mãe está se relacionando com ela mesma e com a criança durante a gestação, é uma importância fundamental na formação da psique dessa criança. Então, isso a gente vai ver no próximo curso, né? No mini curso, que é exatamente isso. Os estudos estão evoluindo, e espero que a gente tenha alguns resultados bons, porque nós precisamos, óbvio, né, passar esses resultados para os adolescentes antes deles virem a contrair matrimônio, terem filhos e tudo mais, porque com isso a gente vai estar mostrando com comprovação científica resultados que ninguém quer, resultados inadequados para o filho, né? E aí, com isso, pode ser que a gente consiga convencer as pessoas a melhorarem o seu relacionamento em relação a si mesmo e em relação aos outros, principalmente durante o processo gestacional, né? A gestação é a parte mais importante, né? E isso é para todo mundo, é para o pai e para a mãe, lógico, né? Porque quem está em volta está influenciando, quem está mais influenciando é quem está em volta, quem está se relacionando com a mãe, né? Todo mundo, família, trabalho, todo local, né? Ou seja, existe essa influência externa. E essa influência é muito difícil ainda da gente detectar, né? Essa pesquisa não foi muito difícil, não. Levou quase 5 anos para a gente ter algum resultado. Ainda estamos tentando colocar isso em termos de comprovação, né? Porque é demorado, mas o resultado a gente já tem, né?
Então, isso mostra a necessidade da gente tomar cuidado com o processo da gestação. Aí vem, a libido, então, é isso. Então, a libido acompanha a criança a vida toda, o tempo todo a libido está acompanhando, né? Ela... Aqui que eu esqueci de botar o... O tempo todo ela está acompanhando e a cada fase essa libido então vai migrando, vai mudando de lugar, tá? Isso é uma coisa também bastante interessante em termos de estudo, né? Porque essa mudança de local ela está praticamente é como se fosse um limite de tempo. É interessante porque a gente vai ver os estudos de Freud, aí vai comparar com o estudo de Vallon, de Erik Erikson, de Piaget, de Vygotsky, de todos os que estudaram a evolução da criança. E a gente vai ver que as fases têm o mesmo período. O período é o mesmo das fases. Então, é como se a criança nasceu do 0 até 1 ano e meio, mais ou menos, ela é uma. Aí, de 1 ano e meio até 3 anos, aquela criança já era, começa outra. É como começasse outra criança. Porque tudo aquilo que significava uma necessidade de satisfação até 1 ano e meio, já não é mais necessidade real de satisfação de 1 ano e meio a 3 anos. Já muda totalmente. Aí, segundo Freud, a libido muda, migra, a libido vai mudando, né? E realmente, todos os outros psicólogos e pedagogos, etc., e psicopedagogos, eles mostraram que os comportamentos das crianças vão mudando também. Então, as características comportamentais, a relação com os brinquedos, com a vida, muda em cada fase. É bem interessante. Aí essa comparação é a que a gente fez daquele livro Afetividade na Educação, né? No meu livro Afetividade na Educação tem essa comparação fase a fase, todas as fases estão lá sendo comparadas, né? Uma com a outra, utilizando todos eles, Freud, Vallon, Erik Erikson, Piaget, etc., e utilizando também muita coisa que eu uso que é do meu dia a dia mesmo, da minha experimentação, tanto pessoal como de clínica e de conversa com colegas, né? Clínica de colegas também. E colégios de colegas também, e outros colégios que a gente orienta. A gente vai juntando tudo. Aí, então, a libido é isso. A libido vai mudando. A segunda mudança da libido é quando ela passa para a fase anal, né? De 1 ano e meio a 3 anos, que é o quê? A satisfação da criança passa a ser o fazer cocô, porque é exatamente o momento que ela precisa estar com essa satisfação para poder desenvolver muito bem desenvolvido o seu sistema digestório. Então, o ato de fazer cocô tem que ser um ato prazeroso, né? Eu esqueci até de botar aqui, que é a sexualização nas fases de desenvolvimento da criança, né? Então, nesse caso, na segunda fase, é o fazer cocô. E aí é que é uma das coisas mais perigosas e que todos nós, na educação e na psicopedagogia, temos que orientar os pais e os futuros pais. É que vai haver essa fase, então nós temos que preparar os pais para isso. Ou seja, e a melhor preparação que existe é seu filho, quando ele chegar com 1 ano, 1 ano e meio, começar a andar, já acabou de engatinhar, está começando a andar, etc., ele está prestes a passar para a fase anal. Isso significa que ele vai precisar se satisfazer se lambuzando todo. Ele precisa estar se lambuzando, mexendo com terra, mexendo, se não tiver terra, mexendo com argila, mexendo com massa de modelar. Ele tem que estar se lambuzando, mexendo em coisa, pintando, guache, aquelas coisas, aquela pintura que não faz mal, né? Pintando tudo. Tem que mexer, tem que se bagunçar e principalmente, se lambuzar. O termo que eu uso mais é esse, se lambuzar. Você tem que estar se sujando, né? Se sujando. Por quê? Porque essa fase anal, um contato com a natureza é maravilhoso, né? O colégio que está querendo, que a gente vai fazer esse convênio com a gente, com o IUP, que é o Método Saber Fazer de Alfredo Agostini, lá do Rio Grande do Sul, né? Esse cientista, é tudo assim, é tudo na natureza.
que é o colégio que eu bolei para fazer o IUP, que é nessa chácara que eu comprei, né? Há mais de 20 anos. E que a gente não fez ainda porque é um instituto de pesquisa cercado por 3 instituições diferentes. E não teve como ter verba ainda, né? Mas aí ele já tem esse local, mas só com educação infantil, né? E a gente vai fazer esse convênio, assim que acabar essa pandemia, a gente vai para lá para ver como fazer isso. Aí esse é totalmente em contato com a natureza. A criança que vai para lá na berçário e creche, quando sai da creche e entra na educação infantil, já está no mato, está no meio do mato, tem pequenos animais, ou seja, está em contato mesmo com a natureza, aí se mexe com terra. Aí essa segunda fase, que migra da fase oral para a fase anal, não tem problema nenhum, porque fazer cocô passa a ser um complemento prazeroso de tudo que ela está fazendo e se lambuzando já. Agora, se não tem essa possibilidade, aí é que grandes problemas podem ocorrer com essa criança, porque ela vai se lambuzar com o cocô. Aí ela vai levar o cocô à boca, ela vai sujar a casa toda de cocô, ela vai ficar brincando com o cocô. E aí ela vai levar um tapa, vai levar uma bronca, vão dizer que está fedorento, vai dizer que é feio. Aí pronto, trava. Vai travar o sistema digestivo. Ou seja, simplesmente ela vai ter prisão de ventre. Porque a mente dela não vai entender nada. Como é que uma coisa que é para ter prazer é feia, suja e fedorento? Aí para. Então, isso é um problema que pode futuramente trazer um monte de consequências, entre elas, neuroses, lógico, né? As principais são as neuroses. Então, os pais têm que ser preparados para deixar a criança ter contato com a natureza, se sujar, se lambuzar. Adoro. Eu vi um vídeo agora que estavam as crianças nessa fase de 2 anos de idade, um até com 2 anos e meio, porque estava chovendo e se jogando na lama. Nossa Senhora! Essas crianças nunca vão ter problema na vida, nem psicológico e nem problema de saúde, porque elas estão totalmente vacinadas, com todos os anticorpos necessários, né? Então, a libido é assim, e vai mudando. Então, muda nessa segunda fase, e aí é interessante que essa mudança de fase é outra coisa que a gente tem que orientar os pais também como psicopedagogo, é que a chupeta pode vir a ser necessária nessa primeira fase, só na primeira fase, somente na primeira fase. Em outra fase, ela é proibitiva, porque ela vai trazer neuroses de insegurança. A criança ela não precisa mais da chupeta a partir da fase seguinte, que é 1 ano e meio em seguida. A chupeta pode ser necessária, não é sempre necessária para as crianças, caso ela não esteja conseguindo satisfazer a sua necessidade de satisfação simplesmente mamando no peito. Então, pode ela precisar então, de mordedor, chupeta, etc. Nem todas. Agora, a partir de 1 ano e meio, ela não precisa mais e nem deve estar com a chupeta. Porque aí, se ela quiser chorar, espernear, é vício, não é necessidade. Antes pode ser necessidade, depois não é não. Então, a gente tem que dizer isso para os pais, que tem que arranjar uma estratégia para eliminar essa chupeta, porque ela só vai trazer problemas e depois esse problema vai cair com o professor na sala de aula, com o psicopedagogo na clínica. Tá? Bom, é até bom, né? Porque senão a gente não tem como ganhar dinheiro. Tem isso também. Tá? Mas o que a gente quer é o bem das crianças. Então, a gente precisa que essas crianças estejam bem nisso, né? Então, isso é uma coisa importante. E depois, vai mudando, né? Então, a libido ela vai mudando de local, de necessidade, a necessidade de satisfação vai mudando e muda o tempo todo. O estudo dessas alterações, dessas características, é feito tanto por Freud, como por Vallon, como por Erik Erikson. Erik Erikson tem uma vantagem, é que ele pega esses estudos das fases e ele segue adiante, ele não para nos 18 anos. Freud e Vallon param nos 18 anos. Erik Erikson continua e vai até o fim da vida da pessoa. Então, ele vai mostrando todas as necessidades até o fim da vida. É bem interessante o estudo de Erik Erikson. Eu não me lembro
que agora há um tempão que eu não releio o meu livro, que eu vivo relendo meus livros, né? Então, há um tempão que eu não releio a Afetividade na Educação. Eu não me lembro se eu fui no Afetividade na Educação até... Não, eu não fui. Acho que eu parei também nos 18 anos, por aí. Tá? Porque essas necessidades são interessantes também para a gente continuar com o adulto. Tá? Seja o que vai definir o adulto completo, sem neuras, foi criado, tratado... Exatamente, Vânia. O adulto sem neurose, sem coisa nenhuma, é o adulto que passou por essas fases bem passado, ou seja, ele passou satisfazendo corretamente cada fase. Por isso que é uma coisa muito importante os pais saberem disso. Então, no caso dos meus 6 filhos, a minha preocupação foi desde o primeiro até o mais recente, que foi Caio, que já está com 23 anos, foi exatamente isso, ou seja, cada fase eles terem a possibilidade de estarem satisfazendo aquilo. Por isso que o pessoal da creche, onde os últimos 2, Eric e Caio, tiveram, foi Eric, Rafael e Caio. Rafael faleceu com meningite, mas Eric e Caio passaram, os três, Rafael também estava nessa creche, o pessoal me achava maluco, porque eu não pegava as crianças limpas. Eu dizia que eu não queria, dizia para a Ângela, dona da creche, né? Eu vou buscar as crianças 5 horas, tá? Mas eu quero sujas, nada de dar banho. Então, as crianças ficavam se lambuzando até a hora que eu ia buscar, que era 5 horas, 5 e pouco, né? Tudo lambuzado. Então, eles se divertiam até o último momento, né? E o resto das crianças, tudo lá no cercadinho, tudo de banho tomado, cheirosinho, perfume passado, tudo, e com uma inveja danada dos meus que estavam lá se lambuzando até o final. Eu ficava com a pena dos meninos, e tinha um dos meus filhos que ficava com pena também. Aí, o que ele fazia? Ele abria o cadeado das crianças, e as crianças saíam todas, dava um trabalho. Aí tinham que dar banho nas crianças todas, senão os pais iam tirar os filhos da creche. Aí, na segunda vez, o Edivaldo, que era o dono da creche, até faleceu, coitado. Ele comprou um cadeado de segredo, né? Cheio de segredo. Eric abriu. Aí comprou outro tipo de cadeado, Eric. Ele abria qualquer cadeado ele abria, porque ele ficava com pena das crianças estarem no cercado, todas presas lá, de banho tomado, bonitinho. Aí eu chegava lá e aí chegava o Edivaldo, seu filho abriu de novo o cadeado. Tivemos que dar banho em todas as crianças outra vez. Meu Deus do céu, eu vou dar uma bronca nele. Não adiantava nada. Não sei que fim levou esse negócio, né? Mas é realmente. Aí os meus iam todos bagunçados. Por quê? Porque é uma coisa... eles precisam disso. Criança precisa disso, é muita sujeira, né? E ainda tem mais um detalhe, aí você satisfaz mais uma coisa, que é, ele está na creche o dia inteiro, as crianças entravam 8 horas, saíam 5 horas. Eu afastado deles o dia inteiro. Então, quando chegar às 5 horas, estando bagunçado, estando sujo, a gente é obrigado a dar banho. É mais uma brincadeira, é uma relação fantástica de carinho, de amor, né? Você dá banho no filho, ele dá banho no filho. Aí, como eu acho que eu falei para vocês, né? Eles nunca saíam limpos do banho que eu dava. Nunca. Porque eu não estava nem aí para sujeira. O banho que eu dava neles era para brincar com eles, para eles se divertirem e tudo. Eu tentava até, né, fingia, passava sabão, enxugava, né? Mas, na realidade, quem tirava a sujeira era a minha mulher depois com a toalha. O restante da sujeira tinha que tirar com a toalha. Aí reclamava comigo, eu digo, que sujeira nunca mata ninguém, que é isso, pelo contrário. Porque eu que dava banho, né? Quando eu não ia sair, ela me proibia de eu dar banho, né? Ela que ia dar banho, para ficar um banho direito. Aí as crianças detestavam, porque ela dava banho mesmo, né? De verdade. E eu nunca dei banho de verdade, nunca liguei para isso. Aí, e está aí, então, todo mundo sadio, só bem, né? E bem também psicologicamente. Essa é a grande vantagem, né? Grande vantagem é essa. Aí, então, a libido vai acompanhando, né, o tempo todo. Aí depois vem a pulsão. A pulsão é aquela energia, que é aquele impulso que tem dentro da pessoa, proveniente do id, exato, né, para ativar o comportamento no indivíduo. Tá? A ideia é essa. Se eu não fiz besteira aqui. Não fiz. De vez em quando eu levo um susto, acho que eu não estou gravando. Para eu depois poder mandar para vocês, mas está gravando. Então, a pulsão é esse impulso que tem no id, né?
que, na realidade, é quem impulsiona a nós para fazermos as coisas, como nós comentamos, né? Ele é totalmente positivo. A pulsão é uma coisa fantástica, positiva, necessária para todos nós, né? Sem a pulsão, nós nos tornamos completamente apáticos e simplesmente um cumpridor de ordens, mais nada. Com a pulsão, nós temos criatividade, inventividade, capacidade de descoberta. É ela que é extremamente necessária, né? E é ela que Vallon e Piaget reforçam no sensório motor, na fase sensório-motora, ou seja, a necessidade da pessoa poder experimentar essa energia e extravasar essa energia mexendo com a musculatura, subindo num banquinho, mexendo num objeto, movimentando, né? Naquela fase entre 1 ano e 1 ano e meio, 2 anos, que a criança está fazendo experiência com toda a sua musculatura, né? E aí, daí em diante, até os 6 anos de idade, essa fase sensório-motora é primordial para dar vazão à pulsão da criança, porque é ela quem vai significar, ela quem vai trazer as demandas para a formação de todas as redes neurais de comandos motores. E isso é primordial. É justamente a pulsão quem vai fazer isso, né? Aí, as redes neurais de comandos motores vão se formar sob essa demanda, porque a criança está querendo, está buscando, está até engatinhando, ela já está fazendo isso, né? Se a gente deixar ela livre para engatinhar no chão. Se ela estiver num berço direto, meu Deus do céu, aí não tem como desenvolver, né? O ideal é isso, como na creche eu fiz, pedi para a Ângela botar tatames e jogava os bebês todos no tatame, né? Nem todas as mães permitiram, porque acham que a gente é doido fazendo isso. Mas o doido é quem deixa a criança presa num cercado de um berço e sem poder nem olhar para o bebê que está do lado. É um problema sério. Aí, com isso, a necessidade de buscar o outro, que vai se arrastando, né, no início, nem está engatinhando ainda, está se arrastando para buscar o outro, está formando as redes neurais todas de comandos motores, né? E isso, então, é uma coisa bacana. No colégio que tem berçário e creche, a gente tem que planejar isso. Não é fazer, né? Tem que planejar, conversar com os pais, porque muitos pais não querem nem saber disso, né? Querem que seu filho fique quietinho numa gôndola de vidro, todo protegido dos outros que estão indo. Agora, então, né? Agora, então, com esse problema nosso aí da coronavírus, vai ser difícil a gente conseguir desenvolver o sensório motor das crianças. Não sei nem como é que vai ser isso, porque todo mundo vai querer seu filho enjaulado, né? Enjaulado, protegido de tudo. A gente vai estar com uma realidade bem diferente. Isso vai ser um problema para essas crianças no futuro. A não ser que a gente consiga encontrar meios, né? Até teve. Lá em Manaus, que já começaram as aulas, minha mulher estava vendo como foi o resultado do início das aulas lá, para a gente fazer comparação com as nossas aulas aqui, né? Como nós vamos fazer, e viu que as crianças pequenas, em um dos colégios lá, eles fizeram o seguinte: a hora da refeição, puseram as crianças numa mesa mesmo comprida, tá? E com como é o nome daquele troço? Não é um vidro, aquele negócio de plástico transparente, né? Separando a mesa no meio. Então, as crianças ficam olhando uma para a outra mesmo, comendo, uma conversando com a outra, sem máscara, sem nada, porque estão conversando, não vai ter máscara, né? Mas protegidas, uma não está passando nada para a outra, porque tem aquele acrílico no meio da mesa. Então, eles puseram isso, um acrílico. A Águila já escreveu aqui, acrílico. O acrílico no meio da mesa. Então, com isso, a criança fica com o relacionamento interpessoal garantido, né? Apenas o acrílico no meio para evitar a proliferação do vírus, né? É ridículo, não sei como é que a gente vai sobreviver a uma coisa dessas, né? Estou pensando aqui, porque a minha escola, a qualquer momento, a gente vai reabrir, né? Quando a prefeitura determinar. E eu estou achando excelente a aula como está, meu Deus do céu. E os alunos também estão achando excelente as aulas como estão online, né? Mas eles sentem falta realmente do corpo a corpo, né? Eles sentem falta daquilo que os protocolos não querem deixar.
que é o corpo a corpo. Ou seja, está junto do outro, um brigando com o outro, batendo no outro, passando rasteira no outro. Isso aqui não vai ter, né? Mas vamos ver. Então, a pulsão é isso, essa energia. E a importância maior que eu vejo é para o desenvolvimento das redes neurais de comando motor, que são justamente a estrutura de suporte às redes neurais de inteligência, que já estão sendo desenvolvidas, mas que elas, a cada dia, quando chegar aos 6 anos de idade, na faixa dos 6, 7, 8 anos de idade, essas redes vão precisar ter um desenvolvimento mais avançado em termos de intelectualidade. E, nessa hora, a rede sensório-motora, as redes neurais, sensório-motora mesmo, sensório-motora, elas têm que estar muito bem desenvolvidas para dar suporte a essas outras redes neurais, porque todas elas se interligam. E, então, por isso que nós temos que, ao saber isso, nós levarmos esse conceito para a pedagogia, para a psicopedagogia, que é o quê? Nós sabemos que a criança tem que, até os 6 anos de idade, estar no máximo desenvolvimento possível da área sensório-motora. Ou seja, ela tem que estar desenvolvendo, isso, essa pulsão extravasada nos movimentos, nos exercícios de coordenação motora e, principalmente, nos exercícios de equilíbrio. Esses são fundamentais. O equilíbrio é fundamental, porque o equilíbrio é que vai fazer com que a área do cerebelo fique tão bem desenvolvida que deixe o cérebro, o restante todo da massa encefálica, livre para o desenvolvimento intelectual. Se o equilíbrio, ou seja, se o cerebelo não estiver bem desenvolvido, nós vamos ter problemas de desenvolvimento intelectual. E por isso que quando a pessoa começa a desenvolver a alfabetização com a criança com 3, 4, 5 anos de idade, essa criança, quando se tornar um adolescente, vai desistir de estudar, vai ter dificuldade de aprendizagem completa. Embora, nessa fase, os pais estão mostrando ela como um verdadeiro gênio. Meu filho com 3 anos já escreve o nome todo dele, já faz conta, já extrai raiz quadrada, já consegue desenvolver cálculos diferenciais e integrais com 3, 4 anos de idade, coisa assim, né? E quando chegar mais tarde, com 13 anos, acaba, não consegue mais desenvolver nada, não consegue aprender mais nada. Então, esse é um problema que nós temos que trazer para a psicopedagogia e insistir muito. Criança com 3 anos, sim, Lindinova, 3 anos, 4 anos, 5 anos, é para estar coordenação motor e equilíbrio. Nada de A, B, C, D, nada de 1, 2, 3, 4, nada de conta, nada de leitura, nada disso. Se ela tiver interesse por letras, interesse por número, por conta própria, deixa lá. Ela está aprendendo por brincadeira, como uma parte lúdica da história. Mas a gente querer forçar para dizer para a mãe que ela... eu queria tanto que meu filho fizesse meu nome para mostrar para os vizinhos todos que meu filho é mais inteligente que o filho da vizinha. Aí é complicado. Aí vai estragar a criança, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é uma das coisas que a gente não está conseguindo, porque o que mais a gente está vendo são pais tirando a criança da escola, porque a escola não estou pagando para isso, para meu filho ficar só brincando. Eu quero alguma escola, uma professora que ensine a ele, que ele aprenda logo a fazer isso com 3 anos, com 4 anos. Se o filho da vizinha sabe, por que o meu não pode saber? O meu é mais inteligente, vai ser melhor. Vai ser sim, se continuar nessa escola brincando. Se tirar dessa escola e botar para a escola do vizinho, vai ser tão burro quanto o filho da vizinha quando tiver 13 anos. Então, isso é uma coisa difícil das pessoas entenderem. Então, essa é uma das coisas que eu acho mais básicas da gente trazer da psicanálise para a psicopedagogia, é essa necessidade de extravasar toda essa pulsão em movimento sensório-motor. Tá? Exatamente, novas crianças vão tomar aversão à escola. E é o que acontece, né? A escola passa a ser uma obrigação. Aí a gente precisa fazer um vídeo, como eu fiz outro dia, né? Uma sequência de 5 vídeos que eu passei até para vocês, né? Aqueles 5 vídeos, que é como transformar a obrigação de estudar em prazer de aprender.
Por que eu fiz essa sequência de vídeo? Porque tá assim, as crianças acham que têm a obrigação de estudar, não sentem prazer em aprender. Então, a gente tem que ficar mostrando que se transformar em prazer de aprender vai ser melhor, etc., coisa assim. Agora, se tivesse sido preparado só com brincadeira, ludicidade no início, estaria empolgado com a aprendizagem, né? Esse é um detalhe. Esse é a pulsão, você vê? Super importante. Essa a gente tem que trazer para a psicopedagogia mesmo, né? O outro é o recalque. O recalque já é um entendimento que nós temos que ter das coisas que ocorrem na vida da gente, e, logicamente, das crianças também, em relação a traumas, né? O recalque é um mecanismo de defesa. Então, às vezes, a gente, como professor ou como psicopedagogo, a gente olha uma criança que a mãe fala, não, ela sofreu um trauma muito forte e ela deve estar com algum problema, que ela não lembra de nada, né? E é exatamente esse que é o recalque. O recalque é para proteger a criança, tá? Para que ela não lembre daquilo que causou um trauma nela. Então, não tem que ficar forçando para ela lembrar, não. Vamos observar, vamos fazer ela se dedicar a um monte de outras coisas, vamos fazer muita ludicidade com ela. Se a gente descobrir que está havendo uma neurose instaurada na criança, aí sim, se aparece uma neurose, que inicialmente, eu sempre recomendo, antes do psicanalista, é um psicólogo. Vários colegas psicanalistas reclamam isso comigo. Mas é porque a gente tem que, eu acho que primeiro nós temos que adaptar a pessoa ao comportamento dela. Primeiro nós temos que analisar o comportamento, como ela está, orientar a pessoa para um aproveitamento da vida, para uma rotina de vida que satisfaça cada momento da sua vida, etc. Agora, se a partir do momento que a gente está fazendo isso, a gente percebe que está sobrando angústia, está sobrando ansiedade, está sobrando alguma coisa, agora sim, tá, você precisa de um tratamento psicanalítico. Aí a gente leva para um tratamento, indica para o tratamento psicanalítico infantil, porque é complicado, inclusive, o tratamento de psicanálise infantil, tá? Mas eu sempre converso com muitos amigos meus psicólogos do momento de encaminhar, né? Quando a gente descobre mesmo que tem angústia, tem ansiedade, tem tristeza, que não estão relacionadas ao comportamento, não estão relacionadas à mudança de rotina, não estão relacionadas a isso. Aí, realmente, a criança tem que descobrir por si só a origem desse trauma e se libertar dele. Tá? Eu sempre acho que isso é melhor mais tarde, tá? Lá com 12 anos, 11, 12, 13 anos. Mas se a coisa é muito forte no início, aí tem que indicar para a psicanálise mesmo, não há dúvida. Mas essas coisas isso é que nós temos que trazer para a psicopedagogia, ou seja, esse tipo de entendimento, né? A gente observar a criança e ver se está na hora de ir para um tratamento psicanalítico ou se ainda é na psicologia infantil, né? Porque a psicologia, como eu falei, é eterna, é para todas as fases nossas. Não tem fase específica, todas elas são necessárias. Olivia fala que hoje se exige muito das crianças das escolas e cada vez mais tira o momento de brincar. Pois é, e o brincar é necessário em todos os momentos. Tá? Pode-se aprender brincando e brincar aprendendo. Exatamente, é isso que a gente tem que fazer o tempo todo. Tem até um vídeo, aliás, o vídeo não saiu, tem umas fotos minhas lá nessa escola Saber Fazer, eu brincando com as crianças, no meio do mato, e brincando com as crianças. Aí é um vídeo que estão fazendo para falar sobre a vida desse cientista, né, Alfredo Aventino, que estava comigo até lá, que é o criador disso tudo. Aí veio o outro, que é o narcisismo. Narcisismo. O narcisismo é interessante que Freud fala de uma maneira, tá? E outros falam de outra, como eu coloquei ali, né? Segundo Freud, o narcisismo é uma coisa necessária, é uma necessidade, é uma das necessidades do ser humano, é o sentimento narcísico. Né? Por quê? Porque ele diz que é a relação, como eu coloquei, a fase é o intermédio entre o autoerotismo e o amor objetal.
Então, antes da criança passar para o objeto, né, ela tem a necessidade de desenvolver o autoerotismo, o amor objetal. Essa é a ideia de Freud, né, contestada por Paul Nerck, né, que ele já considera que o narcisismo é uma coisa errada, é uma doença quase. E para ele é até coisa de psiquiatria mesmo. Ou seja, ele já considera o narcisismo como uma perversão. Na realidade, existem várias fases do narcisismo, né? A pessoa que não tem nada de narcísico, tá? Ela não liga nem para ela mesma, ou seja, não se cuida, não está nem aí para a sua aparência, sua roupa, seu corpo, coisas assim. Então, uma dose de narcisismo realmente é interessante para o amor próprio, para a autoestima. Eu acho que uma pessoa que não tem nada de narcísico acaba não tendo nem autoestima, perde a autoestima, né? E perde o amor próprio. Agora, o exagero do narcisismo realmente é uma coisa mais doente, pode ser até doentia mesmo. Aí é possível, né? E o exagero do narcisismo é que é doentio. Agora, o que Freud fala é do autoerotismo e do amor objetal. Né? O autoerotismo, que é muito comum na criança, a gente tem que tomar... muita gente leva muito susto, né? Que às vezes esse autoerotismo ocorre muito cedo e a gente percebe crianças com um processo de masturbação precoce demais. E isso assusta pais, assusta professores e tudo, né? E isso na criança neurotípica mesmo, né? Então, na criança neurotípica, o que a gente tem que fazer, logicamente, não é a punição, não é o não pode e tal, porque ela está sentindo prazer por ela mesma. É simplesmente a gente criar outros prazeres, né? Então, uma coisa que dá trabalho, mas esse é que é o certo. Você criar outros prazeres, levar a criança a fazer determinadas atividades lúdicas, esportivas, que ela sinta prazer por aquela outra atividade. Então, nunca você dizer, não faça isso. Dizer, faça aquilo. Ou seja, vamos fazer aquilo, vamos brincar disso, daquilo, e brincadeiras que movimentem a criança nessa fase que normalmente esse autoerotismo e masturbação está aparecendo com crianças pequenas mesmo. Então e essa fase é a fase que a criança tem prazer em movimentos físicos, movimentos de esportes. Então a gente pode estimular esses prazeres, que são prazeres, por exemplo, que geram as endorfinas, os neurotransmissores todos da satisfação do prazer, serotonina, dopamina, endorfinas, acetilcolina, tudo isso, geram quando a pessoa está fazendo um esforço físico, tipo uma corrida, um salto em altura, um salto em distância, um jogo de basquete, um jogo de vôlei, uma natação, ou seja, vários exercícios, várias atividades físicas fazem com que haja uma satisfação. Ou seja, o cérebro entérico, que é o principal para isso, né, do intestino, ele acaba gerando hormônios, neurotransmissores, que produzem essa satisfação pessoal, e essa satisfação pessoal vai compensar ou vai completar a satisfação que está sendo necessária. E com isso a criança vai esquecer da masturbação. A masturbação não vai ser uma coisa tão importante para ela mais. Então ela não vai fazer ninguém passar vergonha mais, porque ela está satisfeita, ela não está precisando necessitar procurar outras coisas com ela mesma para se satisfazer. Que é o que acontece mais tarde. Você vê que mais tarde, é um dos problemas que eu percebi logo no início da nossa escola, que eu percebi em loco, né? Porque eu orientava outras escolas, mas não eram minhas, eu não estava lá o tempo todo. Aí eu via que as meninas tinham uma necessidade muito grande de estar namorando os meninos, muito grande, desde cedo. A primeira coisa que elas queriam é menino. Os meninos também queriam as meninas, mas os meninos primeiro queriam jogar bola, depois queriam conversar com os outros meninos, depois queriam jogar vôlei, depois queriam correr, depois queriam pular, e depois uma menina. A menina não, primeiro queria o menino, depois o menino, terceiro menino e quarto menino. Por quê? Porque nós esquecemos completamente de criar atividades físicas e prazerosas para as meninas. Deixamos ela de lado. O que ela vai fazer? Procurar menino. É lógico. Então, a culpa é nossa. A culpa não é da menina. Então, esse aqui é um detalhe que as pessoas esquecem. Precisa ter uma satisfação. Essa satisfação
somos nós, adultos, que temos que direcionar as crianças para essas satisfações. Nós temos que criar para que elas, então, se satisfaçam de maneira produtiva, inclusive para o próprio desenvolvimento físico e intelectual, né? Do que simplesmente deixar ela no canto. Aí o que acontecia que eu via em vários colégios? Professor de educação física, lógico, esses que são daqueles que não estudam, né? Porque você tem médico que não estuda, engenheiro que não estuda, professor que não estuda, e tem aqueles que estudam e que se dedicam, que chegavam na hora da educação física, botavam os meninos para jogar futebol e deixavam as meninas conversando. Gente, peraí, as meninas conversando, aí inventavam uma brincadeira qualquer para as meninas fazerem, uma brincadeira, uma boba qualquer. As meninas ficavam olhando os meninos jogar futebol e só queriam namorar os meninos, lógico. Aí, quando eu vi isso, chamei os professores de educação física e orientei. Aí, um deles, a mulher de um deles, que era professora de educação física também, tinha um livro antigo que era Jogos, Passatempos e Diversões para Crianças e Adolescentes. Um livro, estava até velho mesmo. Aí, um monte de ideia de jogos de quadra, jogos de coisa. Pronto, começaram a fazer. As meninas passaram a ter outra visão de mundo, completamente. Então, isso é que a gente precisa, nas escolas, incentivar os jogos, passatempos e diversões em que as crianças usem a energia, desgastem a energia com prazer. No que está desgastando energia, já está gerando prazer. Porque essa energia gasta, uma corrida, um jogo de quadra, tá? Provoca a geração de todos os hormônios neurotransmissores que trazem essa autossatisfação. Pronto, fantástico. Não é que elas vão deixar de namorar os meninos, não. Mas o menino vai ficar em quarto lugar, como são as meninas para o menino. Tem que ficar em quarto lugar. Antes ele quer se divertir, fazer, pular, jogar, não sei o quê, e depois menino, pronto, acabou. Aí fica tudo natural, normal e sem aquele desespero que pode levar ao que está levando. Gravidez precoce, um monte de besteira que está acontecendo aí, né? Então, isso é uma necessidade de entendimento dessa parte. A satisfação é necessária para que a satisfação não seja exclusivamente erótica. Se ela for exclusivamente erótica, vai, e está na hora errada, ainda mais, né? Está no momento errado. E isso vai, obviamente, essa satisfação erótica nesse momento vai diminuir a curva de desenvolvimento intelectual da criança. Então, a gente vê na matéria neurofisiologia, é uma matéria que eu dou tanto para a Realiza como para a formação psicanalítica lá em Itabuna. Nessa matéria de neurofisiologia, a gente vê que o gráfico da criança vai subindo a intelectualidade, até o momento em que começa a ver o desenvolvimento sexual. Na hora que começa a ter o desenvolvimento sexual, que normalmente seria aos 12 anos, aí essa curva para de crescer assim, ela começa a ter uma quedinha. Para vocês, crescendo assim, aí ela passa a ter uma quedinha. Tá? E mais tarde, lá aos 18 anos, ela estabiliza. Tá? Então, essa queda é porque o desenvolvimento sexual ela consome energia que estaria para o desenvolvimento intelectual. Então, a gente podendo atrasar bastante o interesse sexual da criança, mais nós vamos ter um desenvolvimento intelectual melhor dela, uma facilidade melhor de aprendizagem. Tá? Então, isso a gente estuda em neurofisiologia. Tá? É muito interessante isso. E para nós, na psicopedagogia, é exatamente isso. Ou seja, nós precisamos estimular todo tipo de atividade física que traga prazer, satisfação, para compensar essa fase do narcisismo. Tá? Aí ela satisfaz o narcisismo com esses prazeres. Esse é um conceito bastante interessante também. O outro é a projeção. Né? Na projeção, Patrícia, teve um aluno na creche com menos de 2 anos que ficava o tempo todo esfregando pênis em vários objetos. Então, fizemos um estudo de caso e fizemos justamente que tirarmos a atenção dele com atividade de muita ludicidade para mantê-lo ocupado e com prazer. Exatamente isso. Exatamente isso. Fantástico. É muito bom isso mesmo. Aí a gente tem que dar o quê? Orientar para ele ter atividade prazerosa também e, com isso, essa parte de ficar se esfregando passa a ser secundária.
e ele vai acabar desistindo porque ele vai buscar as outras que todo mundo pode fazer à vontade, tudo, não pega mal, né? É tranquilo. Agora, se ele não tiver, vai ser difícil. Dizer só, não faça isso que é feio. Com 2 anos, complicado. A gente não vai conseguir dizer não faça que é feio, né? Então, é exatamente isso. E a projeção? A projeção também é um mecanismo de defesa, né? E que até escrevi errado ali, atribuir em vez de atribuir, né? É um mecanismo que atribui ao outro o seu defeito. Essa projeção tem um trabalho meu de um curso de psicanálise, esse, não sei se esse foi no Brasil, que fala sobre inversão anfígena. Nesse é o quê? Eu coloco a projeção, o exemplo de estudo de caso, né? Eu faço análise de vários casos em que a gente vê a projeção na homofobia. É interessantíssima a projeção na homofobia, tá? Que é uma coisa que é tabu, né? É complicado para cada um, para as pessoas. Ainda é tabu a homossexualidade, então, mesmo que a sociedade diga que não é, ainda é, né? A gente vê claramente que é, porque até pessoas que dizem não, eu aceito tudo, tudo é normal, etc. Aí, de repente, você sabia que fulano é homossexual? Digo, se é normal, por que a gente tem que falar que fulano é homossexual se é normal? Então, tabu existe, não tem jeito, está aí, está aí. E o pior do tabu é um tabu contra si mesmo. Esse é que é o defeito. Aí é que vem o processo da projeção, né? Então, esse trabalho que eu fiz mostra, nesse estudo de caso, que praticamente, não todos, né, que sempre tem exceção, mas a maioria das pessoas que tem raiva, detestam o homossexual, na realidade são homossexuais. Eles têm raiva do sentimento homossexual que eles têm dentro deles e que eles não aceitam como sendo deles. Então, eles querem jogar isso que eles consideram defeito, eles consideram o homossexualismo como defeito, só que eles não aceitam neles. Então, eles querem jogar o defeito no outro, que é muito mais fácil ele combater o defeito dele que esteja no outro, não nele. Tá? E, às vezes, isso é inconsciente, às vezes não é nem consciente. Então, ele fica com a raiva, né? Vê o homossexual, quer raiva, quer matar o homossexual, como acontece, né, com os crimes homofóbicos que existem aí. E o que quer matar, então, eu não tenho nem dúvida, porque ele quer matar o homossexual que está dentro dele. Mas se ele matar o homossexual que está dentro dele, ele comete suicídio. Então, ele tem que matar o homossexual que está fora dele. Ele mata o outro, mas o dele continua lá dentro. Ele pensa que matou o dele. Não, ele matou o do outro. Então, a homofobia é um exemplo claro, é um exemplo de projeção, né? Quer dizer, é uma das formas de projeção, é homofóbica, e que é fácil da gente observar. É facílimo de observar, né? Aí, porque a gente vê a pessoa não concordar com o comportamento homossexual é uma coisa. Eu não gosto eu não sou homossexual e eu acho que está errado a pessoa ser homossexual. Tudo bem, ela pode não saber por que a pessoa é homossexual, que o homossexual não é homossexual porque quer. Ele é homossexual porque ele foi gerado homossexual desde do 0 aos 45, aos 30, 60, 75 dias depois da gestação. Então, é quando foi formada a orientação sexual dele, foi muito antes dele nascer. Mas a pessoa pode não saber disso, pode não saber como é a homossexualidade, a formação da personalidade sexual, né? Aquele último curso, último curso nosso, o último foi agora, né? O penúltimo curso, mini curso que eu dei foi formação da personalidade, onde teve a formação da personalidade sexual, né? Mas aí a pessoa pode não saber isso e dizer, não gosto do cara que é homossexual, porque ele não sabe o que o cara é, não pode não ser. Ou pode não gostar da forma como a pessoa se apresenta em público, você pode não gostar até de uma pintura de alguém, você pode não gostar de um monte de coisa. Agora, você se incomodar demais por causa de uma coisa dessas, tem algo errado, né? Eu posso chegar numa exposição de pintura e achar ridículo um determinado quadro. Todo mundo lá achando, admirando, que coisa ridícula. Como, aliás, eu acho, às vezes, muitas vezes eu acho. Eu entro numa exposição de pintura, escultura, eu olho e digo, meu Deus, o que o pessoal está achando bacana nisso? Eu não estou vendo nada que preste aqui, né?
Aí eu achar isso... Agora, isso não me incomoda. Isso não me incomoda. Por quê? Não fui eu que fiz o quadro. Eu acho que o cara que fez aquilo, coitado, não tem criatividade nenhuma. Não sou eu, então não vai me incomodar. Agora, se eu ficar incomodado, é porque aquilo que o cara fez eu queria fazer e não consegui. Então, aquilo está me incomodando. Aí eu estou projetando o meu erro no cara. Estou projetando as coisas no cara, o que eu considero o erro meu no cara. Então, a projeção é um mecanismo de defesa. Você atribuir ao outro o defeito que é seu. Né? Nossa, o que a gente vê de projeção por aí é muita coisa. A gente vê muitas vezes o cara está conversando com a gente, dizendo, você vê que tal, e começa a tocar o pau numa figura, você analisa, meu Deus. Aí você está descobrindo como é a característica do cara. Porque aquilo que ele está incomodado falando é dele. Ele não está falando do outro, está falando dele. Só que ele não percebe que ele está falando dele. Aí a gente descobre quem é o cara por causa disso. Né? Então é isso. Professor? Oi, diga. Recentemente, acho que foi no começo do mês, passou na televisão uma reportagem que os dois meninos, ele era novo, ele tinha mais ou menos 20 anos, só que um era homossexual, aí o outro foi, matou o menino, jogou gasolina nele, queimou o corpo do menino, e assim, o repórter estava questionando a frieza dele, porque em nenhum momento ele se arrependeu, ele já estava preso, pegaram ele, mas ele não teve o arrependimento. Aí é como o senhor estava falando aí, né? Eu vi. O outro era menor até, né? Era mais novo, eu acho. Acho que é isso. Os dois eram jovens. Eram jovens. Ele matou o menino e em nenhum momento, depois, né, de ter feito a besteira, né? Um caso poderia desse. ter tido assim um arrependimento, mas ele não teve. Não teve porque, na realidade, ele ainda vai querer matar mais gente, porque ele está querendo... Ele matou esse garoto achando que ele estava matando o homossexualismo que está dentro dele e continua dentro dele. Então, quando ele for solto, infelizmente, e a nossa justiça é meio complicada, né? Ele vai ser solto e vai fazer a mesma coisa. Porque ele não está curado do problema. O que um cara desse precisaria é se curar do problema. E, para isso, ele precisa descobrir quem ele é. E isso só a psicanálise consegue. E se aceitar, né? Porque a pessoa, se ela não descobrir quem é e não começar a se aceitar, ela vai carregar essa necessidade desse tipo de satisfação sádica para o resto da vida. Porque são dois tipos de satisfação que ela pode conseguir para ela, né? A satisfação sádica ou a masoquista. A masoquista será cometer o suicídio e a sádica matar o outro. Então, isso é um problema seríssimo e, infelizmente, a única coisa que a nossa sociedade ou justiça faz é prender o cara. Prendeu. E a gente sabe que daqui a pouco ele vai ser solto. Mas não vai ser tratado. Com certeza. Porque esse cara tinha Quem morre é que perde a vida. Ele tinha que estar isolado da sociedade, sim. Mas eu não acredito que ele tivesse que estar isolado da sociedade sem tratamento. A não ser que fosse prisão perpétua. Porque esse cara vai fazer a mesma coisa. Ele vai cometer o mesmo, como vários já cometeram. Vários. Exato, isso que eu ia comentar agora. Vários fazem isso. E principalmente... Tem que ter medidas drásticas mesmo. Principalmente no caso de homofobia. Então, ou você trata a pessoa, e aí esse tratamento é exclusivamente psicanalítico, a menos que tenha isso ultrapassado a linha divisória entre neurose e psicose, que é outra coisa que a gente tem que saber. Diga. Agora, o impressionante mesmo é que ninguém se mata, né? Mata o outro, mas não se mata. Não, alguns se matam, mas são aqueles mais apáticos, tá? O apático comete suicídio. O que não é apático mata o outro. Normalmente é o que a gente tem visto. O mais apático é aquele que ele acaba descobrindo, ou alguém fala que ele é gay, por exemplo. Daí ele é apático, é parado. Então, esse vai sofrer sozinho e não vai matar o outro, ele vai se matar. Isso acontece também com certa frequência. É o que sofre bullying, não aceita o que tem dentro dele e acaba tirando a própria vida, né? Então, eu já conversei com várias crianças que se escaparam disso, vários adolescentes escaparam dessa parte, né? Que iam cometer suicídio também. É um problema, né? Por isso que o psicopedagogo é quem deteta. Porque, olha só, o psicólogo ele está lá na clínica dele. O psicanalista está lá na clínica dele.
O psicopedagogo, normalmente, está orientando a escola e os professores, ou é o próprio professor. Então, por isso que o psicopedagogo é o primeiro a detectar todos esses problemas. Então, ele precisa saber dessas coisas todas que a gente está falando para poder saber fazer a orientação a tempo. Que se nós tivermos psicopedagogos e até pedagogos, né, e professores com esse conhecimento, nós vamos evitar uma porção de coisas terríveis que estão acontecendo atualmente, como suicídios e assassinatos, que é o ponto máximo, né? E isso, por isso que eu digo, não é colocando uma responsabilidade imensa na mão do psicopedagogo, mas não sei se é infelizmente ou felizmente, mas é pela pedagogia e pela psicopedagogia que essas coisas passam pela primeira vez. E a gente precisa saber disso. Então, essa projeção é isso, né? A outra coisa que... exatamente, a Rosângela falou, a mídia não pode divulgar, mas o número de suicídio, por essa razão, é muito grande. É assim, a mídia não divulga uma porção de coisas para não provocar mais. Eu me lembro que no século passado até, 1990 e pouco, não me lembro quanto foi, 95, por aí. É um estudo que foi feito que todas as vezes que a televisão, por exemplo, mostrava o vídeo, que antigamente era comum, a pessoa cometeu o suicídio, a pessoa está vendo o cara lá no alto do edifício, e as câmeras de TV para filmar o cara se matando. Então, o cara se jogava do edifício, filmava e passava na televisão. Tá? Assim que passava na televisão, 15 minutos depois, tinham mais 5, 6, 7, 8 pulando do prédio. Isso era comum. É só você passar um vídeo de um suicídio que você desperta a vontade de se matar em uma porção de gente. E a pessoa tem coragem de se matar porque viu o outro pular. E, com isso, foi feito um acordo ético, né? Em todas as emissoras de TV. Eu me lembro que, na época, eu era diretor técnico de uma delas, né? De uma daqui, né? E esse acordo foi feito lá no Rio, em que chegou-se à conclusão que não se deve, por mais que isso dê ibope, porque todo mundo quer assistir, né? Mas é uma coisa que causa um mal muito grande social. E não sei como é que as emissoras concordaram e passaram a não divulgar, e até hoje, né? Hoje só tem o problema que as pessoas estão divulgando pelas redes sociais. Então, todas essas coisas são divulgadas pelas redes sociais, que são livres, né? E o efeito é o mesmo. Ou seja, desperta a vontade de cometer suicídio nas pessoas, né? Exatamente, Vânia fala, né? Parece uma tragédia passa na televisão, logo em seguida aparece caso semelhante. Porque desperta aquele impulso que está na pessoa, né? Dá coragem a quem quer cometer um ato desse. É terrível isso, né? O outro processo é o da catequização, né? Que é uma coisa interessante. A catequização já é um processo psicanalítico mesmo, que interessa mais a quem está realmente fazendo um tratamento psicanalítico em si. Tá? O que é isso? Ele é a pessoa, aquela energia que eu falei que está acumulada lá dentro, né? A energia acumulada, ela pode se ligar a outras áreas da psique humana, ou seja, a outros traumas. Então, você tem, por exemplo, um trauma, aí a mente escondeu aquilo de você, colocou aquilo no inconsciente, e isso criou uma energia que vai querer se extravasar por meio de sonho, ato falho, etc., ou até vai se curar no momento que, num processo psicanalítico, a pessoa descobria a origem do problema. Só tem um detalhe. Muitas vezes, essa energia, ela acaba... a energia não tem... É como se ela não tivesse letreiro, não tivesse rótulo. Ela é uma energia traumatizante, ou seja, neurotizante, tá? Não é traumatizante, neurotizante. Uma energia neurotizante e que nós temos, durante a nossa vida, diversas origens, diversos trauminhas, pequenos traumas, pequenas coisas, que vão criando outras energias. Aí essa energia acaba se ligando a outras origens.
ou outras áreas, então, outras origens são outras áreas da psique humana. Então, a gente já não está com aquela energia direcionada a um problema. Aquela energia foi catexizada e ela já está se ligando a diversas outras origens. Então, ela se torna uma coisa um pouco mais complexa. E a gente percebe isso quando a gente, na psicanálise, consegue fazer o paciente chegar à origem de um dos seus traumas. Aí pronto, ele chegou à origem. Pronto, teoricamente, ao chegar à origem de alguns dos seus traumas, ele está curado daquela neurose, porque aquela energia se desfaz. Então, não vai mais gerar nem interferências no sonho, não vai gerar mais interferências na linguagem com atos falhos, não vai gerar insegurança, não vai gerar ansiedades, tristezas, nada disso. E, de repente, a pessoa continua com ansiedades, angústias, tristezas. Né? Por quê? Porque aquela energia já está presa a outros traumas. Então, ela também tem outros traumas. Então, vai precisar ir buscar as outras origens para começar a diminuir toda aquela energia. Isso é que é muito complexo, isso é que é muito complicado na psicanálise, e que isso é que faz com que muitas neurocientistas, não o Siddhartha Ribeiro, né? Ele foi o primeiro a ver isso, mas outros neurocientistas, como tem uma Suzanne Herculano Hausel, por exemplo, ela era totalmente contrária a tudo da psicanálise, tá? Suzanne Herculano, saiu do Brasil, acho que está no Brasil de volta. É uma das melhores neurocientistas brasileiras também, ela, Suzanne Herculano Hausel, né? Ela era contrária a tudo da psicanálise. Não sei como é que ela está hoje em relação a isso, né? Mas esse detalhe é que faz as pessoas duvidarem da psicanálise. Por quê? Ver que foi feito um tratamento psicanalítico, a pessoa chegou à origem e continua triste, continua ansiosa, continua angustiada. É a catequização. Ou seja, não é um problema, são vários problemas. E essa energia se ligou a vários deles. Por isso que quando a gente trata o problema logo de cara, a gente evita que essa energia se espalhe para as origens, as outras áreas da psique humana. E a gente tem que estar preparado. Preparado porque descobriu um, vamos agora partir para o outro. Continue falando aí. Continue conversando, continue sonhando, continue contando seus sonhos. E vamos descobrir mais coisa. E a gente acaba limpando. Eu sei que eu tive alguns pacientes que realmente parecia que ia e voltava. Paciente ioiô, que eu chamava. Né? Porque a gente acabava de descobrir uma origem e eu sentia que a pessoa estava satisfeita, mas que não é aquele satisfeita, tem mais alguma coisa me incomodando. É porque estava ligada a mais uma parte da psique humana. Né? Então, a gente tem que estar muito atento a esse detalhe. Né? Ou seja, por isso que a gente não pode ter pressa. Na psicanálise, você não pode dar alta. Você tem que dar alta no paciente. Né? Porque quem vai saber se a criança está precisando ter alta ou não, ou que o paciente está precisando ter alta ou não, é o próprio paciente. É ele que vai saber. Ou seja, é ele que vai sentir que está leve, completo, tranquilo. Né? Se ele não sentir leve, completo, tranquilo, vamos continuando a conversa, vamos continuando o papo. Né? É muito importante isso. E eu vejo muita gente descobriu isso acontece mais com os psicanalistas lacanianos. Porque lacaniano é muito certinho, muito cheio de, como a gente vai ver em seguida, vai ser Lacan. Então, muito certinho. Então, eles atingiu o objetivo, pronto, acabou. Tá dado alta. Você deu alta de um tratamento. Você não sabe se vai precisar de mais um tratamento, mais outro tratamento. Né? Então, a gente tem que ter muita paciência com isso. Né? Mas Lacan é até interessante, porque a consulta lacaniana, por exemplo, você tem um objetivo em cada consulta. Atingiu aquele objetivo, acabou a consulta. Mesmo que tenha passado apenas 5 minutos de consulta. É interessantíssimo. Né? Aí o pessoal leva para você, acabou. Hoje acabou. Chegamos ao ponto. Então, já na freudiana, não. Na freudiana, você pode estipular 45 minutos, como é o meu caso. Eu estipulo 45 minutos. Né? Aí chegou 45 minutos, você já combinou com o paciente, 45 minutos, encerrada a consulta. Mesmo que ele queira contar alguma coisa, não, está encerrado. Porque aí você vai forçando a mente do paciente a colocar as coisas
dentro daqueles 45 minutos. É bem interessante. E aquilo que ele não conseguiu falar e que surgiu no 45º minuto, aquilo vai ficar burilando na mente dele e vai começar a levá-lo para a descoberta da origem dos seus problemas. É bem interessante isso também. São métodos diferentes, né? Completamente diferentes. Lacan e Freud são métodos diferentes. Então, a catequização é isso, né? É exatamente esse, como eu coloquei, um quantum de energia libidinal acumulada. Libidinal, porque quem escreveu isso foi Freud. Por isso tem que ter o libidinal na história. Um quanto de energia libidinal acumulada ficou enraizada a uma outra parte da psique. Então, ela não vai ser extravasada quando você descobre o objeto original. O objeto original diminui esse quantum de energia, mas não elimina esse quantum de energia. Ele vai continuar ali. A ideia é essa, né? Essa que é a catequização. Aí, ao ver esses conceitos, a gente passa a entender... Opa, espera aí que eu estou errado. A gente vai para Lacan. Mas, logicamente, a gente vai almoçar antes, porque se a gente for para Lacan agora, antes de e misturar Lacan com Freud, vai dar indigestão. Então vamos parar, são 11h27, 11h30, parar. 2 horas a gente recomeça com Lacan, e senão vai dar um rolo na mente de todo mundo aí, certo? Aí vamos refletir um pouco, relaxar um pouco, e 2 horas estamos de volta. Ok? Até mais, gente. Até lá.